Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, o que significa uma pessoa que ela vive num deserto da alma? Por que é que tem pessoas que ela entra no deserto e ela não consegue mais sair? E muitos deles negam, porque não sabe o que Deus explica a respeito de um deserto. Então, pessoas geralmente que têm crises de ansiedade, depressão e só vivem nos médicos, geralmente ele vive nesse deserto. Todo mundo já passou ou vai passar por um deserto. Mas deserto não é um lugar que a pessoa vá e fique naquele lugar. Deserto é um lugar de passagem. Até Jesus passou pelo deserto. Mas é algo passageiro, a pessoa tem que passar e sair do deserto. Mas tem pessoas que, por não reconhecer o que é o deserto, ela vive no deserto. E aí ela vive fugindo do próprio sentimento e da própria visão, por ele desconhecer o que é o deserto. Então Deus explica que pessoas que vivem no deserto geralmente são pessoas murmurentas, fornicadoras, pessoas que gostam de cobiçar as coisas dos outros, né? Pessoas que cobiçam a mulher alheia, pessoas que cobiçam o emprego dos outros, pessoas que são insatisfeitas pela visão. Então, como é que ele pensa e como é que ele sente e por que é que só ele tem razão por ele viver murmurando? Mas geralmente esse tipo de pessoa, ela não reconhece a própria visão. Então, a pessoa que ela é murmurenta e ela não quer sair desse padrão, geralmente ela vai desfazer das verdades, porque ela cria outra verdade na imagem dela, no sentimento dela. E Deus explica isso. E é por isso que ele vive num deserto da alma. Mas, geralmente, essas pessoas negam. Elas dizem que não sente, ela nega o sentimento, ela nega o que ela fala, ela não reconhece. Então você percebe como quando você convive com uma pessoa que ela vive no deserto, porque ela vive na negação, ela é sempre do contra, ela tá sempre reclamando, ela tá sempre murmurando de tudo, nada agrada essa pessoa, mas quando você começa a querer mostrar a essa pessoa que ela é assim, ela foge de você. Ela foge do assunto. Por quê? Porque a pessoa que ela murmura, que ela não quer mudar, que ela não quer sair do deserto, ela só consegue falar dos outros. Ela não consegue falar mais dela. E aí toda vez que você tenta falar da pessoa, você começa a falar da pessoa, ela joga alguém naquele assunto. Você tá falando dela, ela tá trazendo alguém para falar de outra pessoa, porque ela não quer falar dela. Então, quando ela percebe, ela foge de você. Quer dizer, por quê? Porque ela vive nesse deserto da alma. Então, quem são essas pessoas que moram no deserto, mas ela não reconhece esse deserto? Por qual motivo? Porque ela buscou uma ideia de quem ela é. Então, geralmente, quem vive no deserto da alma, ele precisa de palavras de validação, ele precisa criar uma imagem dele. Então, ele está sempre buscando uma imagem de superior. Ele é sempre superior às outras pessoas, ninguém é tão bom quanto ele, ninguém é aquela pessoa trabalhadora, esforçada igual a ele, ninguém consegue conversar com essa pessoa a não ser de outras pessoas, porque ele está sempre fugindo do próprio sentimento e da própria visão. Mas o que é que o murmurador não conhece e não sabe? Que Deus explica que o murmurador, ele é destruído pelo inimigo. E como ele não reconhece isso? Por que é que pessoas que vivem murmurando, ela não reconhece que ela é destruída? Quer dizer, ela não consegue mais ter sentimentos bons. A pessoa que ela é destruída pelo seu próprio inimigo, porque Deus explica, se o seu inimigo não são pessoas, e se você ignora a própria visão e a própria razão, quer dizer, ele está sempre buscando, ele foge de um sentimento para buscar um sentimento. Então ele vive de ilusão.
O murmurador, geralmente, ele é assim. Ele vive de ilusão. Então, qual é o problema de você conviver com uma pessoa que ela é murmurenta? Se você for conversar com uma pessoa que ela é murmurenta, você percebe que sente do lado da pessoa que ela é murmurenta, que você já percebe que o seu corpo sai todo doído, você chega alegre no lugar, mas o seu corpo sai detonado, sai moído de perto daquela pessoa. Só de você ouvir aquela pessoa o tempo todo reclamando, falando mal de todo mundo. Então, em alguns momentos você vai ver que ele fala dele, mas sempre se gloriando. Ele está sempre contando uma vantagem, contando papo, batendo glória. É por isso que você vai perceber que a pessoa que ela é murmurenta, ela prefere conversar com pessoas que não a conheça de perto. Porque se você conhece o murmurador de perto e você tenta alertar que ele está falando mentiras, que ele não está falando verdades e que você tenta abrir os olhos daquela pessoa para que ela não morra naquele deserto e reaja, né? Olha, cuidado, para você, daqui a pouco você tá igual a sua mãe. Olha, daqui a pouco você tá igual a sua sogra. Você falou tão mal da sua sogra, vai terminar você igual a ela. Porque você tá agindo igual a essa pessoa. Quer dizer, quando você tenta abrir os olhos do murmurador, ele foge de você. Porque ele não consegue entender. Então, como é que ele pensa e como é que ele sente para que você entenda a razão dele, a sensação dele, o sentimento dele, que ele está sempre flutuando na imaginação. O murmurador, ele é assim. Ele está navegando na imagem que ele criou. É por isso que o murmurador, ele precisa de ser validado o tempo todo, de ser elogiado o tempo todo, de ganhar presentes o tempo todo, para que ele consiga sentir dentro dele alguma emoção, algum sentimento, para ele se reconhecer de alguma forma, de tanto ele tentar entender a própria visão, não entendendo dessa razão que o murmurador cria. É como o fornicador, que eu vou explicar aqui para você a diferença do fornicador para uma pessoa que ela é adúltera, né? Existe uma diferença. Você não conhece uma pessoa que ela é fornicador para ela tá tratando bem a mulher. Já o adúltero não. Às vezes tem adúltero que ele trata bem a sua esposa, porque ele sabe que ele precisa despistar ela. Ele precisa agradar ela para que ela se sinta amada, porque ele sabe que ele trai. Já o fornicador, que ele sabe que não trai, ele cria uma imagem dele, que ele não é mentiroso, que ele não precisa da mentira. Então ele é fornicador, ele traz para a imagem dele uma sensação que lhe traga uma razão. Então ele não é convencido disso. Para ele não está causando mal a ninguém. Então é mais fácil você convencer o adúltero de que o fornicador. Imagine um murmurador, que ele não reconhece o que ele fala, que ele busca uma sensação, uma emoção para se ver bem, para se sentir bem. Ele cria na imagem dele como é que ele consegue isso. Então, do mesmo jeito que é difícil para essas pessoas, a pessoa que ela é murmurenta, ela tem necessidade de desfazer dos outros. Ela tem necessidade de estar sempre mostrando os defeitos dos outros. Toda pessoa que se aproxima dela, ela está sempre falando mal de alguém, porque ela não consegue falar bem nem dela mesma. O murmurador não consegue falar bem dele. Ele não consegue se ver bem. Então ele procura como é que ele consegue isso. Então ele começa a ignorar a própria visão e a própria razão. Então Deus explica aqui em 1 Coríntios 10, 5, Deus explica sobre esse deserto dos murmuradores, que são pessoas que cobiçam aquilo que eles não têm, quer dizer, ele desfaz do que ele tem. O murmurador, ele desfaz do que ele tem. Então ele está sempre cobiçando os filhos dos outros, ele está sempre cobiçando as mulheres dos outros, ele está sempre elogiando aquilo que ele não tem, porque ele é insatisfeito pela visão. E ele não sabe mais como mudar isso.
Por qual motivo? Porque ele buscou uma forma de se ver feliz, de se fazer feliz, sempre criticando as pessoas, desfazendo das pessoas, ignorando a própria verdade, ignorando o seu próprio sentimento. Então quer dizer, dificilmente você consegue conviver com uma pessoa que ela é murmurenta por muito tempo, a não ser que você viva ignorando a pessoa. Quando a pessoa ela é murmurenta, você ignora a pessoa, você não liga mais, né? Você não tá nem aí mais para o que aquela pessoa fala, você não quer mais agradar aquela pessoa, porque nada agrada ela. O murmurador, ele tem dificuldade de ter afeto, ele não tem mais sentimentos, ele não tem mais empatia, ele não tem mais gratidão, mas ele vai fingindo por um bom tempo. Ele consegue fingir por um bom tempo. Então, em 1 Coríntios 10:5, Deus diz assim: mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso farão prostrados no deserto. E estas coisas farão-nos feitas em figura. Quer dizer, eles vão se tornar uma figura, a pessoa que ela é murmuradora. A pessoa que ela é murmuradora, ela vai desfazer da verdade para criar outro tipo de verdade. É por isso que você, quando convive com uma pessoa que ela é narcisista, da alta patente já, né? Que ela é murmuradora, que ela é vitimista, que ela fornica, que ela é fornicadora, é por isso que você percebe que ela tá sempre desfazendo. Quer dizer, ele vai falar para você o que é que você faz por mim, o que é que você fez por mim, porque ele não consegue ter visão do outro. Então, quer dizer, quando a Bíblia fala da visão, ela tá falando também de sentimento. E pela pessoa ignorar a própria visão e buscando uma razão, uma idealização, como é que ele se vê, ele não consegue entender a própria visão. Então ele vai desprezando as pessoas e buscando outras pessoas para se relacionar. Entende porque é que o murmuradores geralmente faz isso? Então estas coisas foram-nos feitas em figura, porque não cobicemos as coisas más. Veja que o murmurador está sempre cobiçando as coisas dos outros, né? Se você convive com pessoas murmurentas, ela cobiça os filhos dos outros. Por que você não é igual a filha de fulano? Ele cobiça o marido dos outros. Por que você não é igual ao marido de fulano? Né? Ou por que você não é igual à mulher de fulano? Porque ele não é satisfeito com nada mais pela visão. Então ele está cobiçando aquilo que ele não tem, porque ele é insatisfeito, indignado. Entende? Por ignorar, né? Então Deus diz: não vos faceis, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantando-se para folgar. Veja que o murmurador também, ele vai dizer, em algum momento da vida você vai ouvir um murmurador dizer: a gente só lucra o que come e o que a gente bebe. Ele se gloreia, ele busca entender a vida dele pelo que ele vê. E ele só vê ele só tem esse sentimento nele, mas ele nega isso. E Deus explica no manual que ele não confirma. Então ele nega o que fala, ele nega o que sente, mas ele tá sempre cobiçando as coisas dos outros e buscando uma forma de sentir, uma forma de se reconhecer, uma forma de se ver. Então, geralmente, a pessoa que ela é murmurenta, ela está buscando uma forma de ignorar a visão para buscar uma razão, desfazendo do que ela está vendo, para buscar uma ideia. Como é que ela consegue sentir? Por isso que o murmurador, ele geralmente ele cria um personagem na frente de um personagem na frente de outro, e quando você convive com ele, você percebe que ele não é a mesma pessoa que ele é dentro de casa, ele não é a mesma pessoa na igreja, a mesma pessoa na empresa, eles são figuras diferentes. Eles não se reconhecem assim, porque ele está botando o defeito dele nas outras pessoas. Entende? Então Deus diz: e não forniquemos, como alguns deles fornicaram, e caíram num dia 23 mil.
E não tentamos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles não murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Quer dizer, morreu, matou os próprios sentimentos por não acreditar que a palavra tinha poder, que a palavra tinha algum sentido, porque o murmurador, ele tem necessidade de desfazer de alguém, de maltratar alguém. Para ele, isso, ele está sendo sincero, ele está sendo sempre verdadeiro. E para ele, isso não é nada errado. Então, ele está sempre buscando uma forma de se ver, ignorando sempre a visão e a razão, porque ele cria. Do mesmo jeito que fornicadores, murmuradores, pessoas que cobiçam as coisas alheias, elas vão criando uma imagem dela mesma, do mesmo jeito que ela busca se ver por fora e fugindo do próprio sentimento para buscar um sentimento de ideia que ele é superior a todo mundo, porque eles são assim. Eles buscam que as pessoas é que precisam dele, que as pessoas é que são ingratas, que as pessoas, todo mundo tem inveja dele. Então veja que ele sempre está generalizando. O murmurador, quando ele fala sempre generalizando. E ele está sempre buscando uma forma de se ver bem, de se ver feliz. Entende? Quer dizer, ele cria uma verdade e desfaz da própria verdade. Aquela verdade que não é verdade para ele, ele começa a desfazer. É por isso que ele desdenha das pessoas. Eles falam sempre desdenhando das pessoas, porque ele não vê ninguém. Então, aquilo que ele não vê e ele não concorda, ele já desfaz. Ele já tira uma piadinha, ele gosta de maltratar, ele gosta de desfazer, ele não quer entender, ele só quer ouvir o que ele concorda, porque ele cria essa imagem, uma forma de ver. Como é que ele vê? Como é que ele entende? Então veja que pessoas que são assim, fofoqueira, fornicadora, murmuradora, ela só ouve aquilo que convém, aquilo que agrada. Ela fala e deixa você no vácuo. Ela já não quer ouvir os seus áudios, ela fala os desaforos e sai andando. Ela não se comunica com as pessoas. Ela apenas se comunica com aquilo que ela quer. Para ela cria as verdades dela e é como se tivesse uma barreira que ela não consegue entender porque ela não quer ser confrontada. Todo esse tipo de pessoa que vive num deserto da alma, eles não querem ser confrontados, eles não querem ouvir que ele está errado, porque ele está sempre buscando uma imagem, ele está sempre buscando uma superação, uma ideia dentro dele. Quer dizer, o meu pai faleceu. Para que você entenda a respeito disso que eu vou explicar para você, para que você tenha uma ideia do que é uma pessoa que ela não quer se arrepender. Ela nega tanto aquilo que ela fala, como ela nega o que ela sente, como ela cria uma imagem de superação. Quer dizer, antes do meu pai falecer, um dia minha mãe postou que ele tinha falecido, ele ainda estando vivo, nos stories do WhatsApp. Quer dizer, por quê? Porque ela queria ver a reação das pessoas. E as pessoas ficaram ligando e ela não atendia, ia na porta, chamava, ela ou saiu ou se trancou dentro de casa para não atender ninguém. Quer dizer, eles se divertem com aquilo que ele cria, aquilo que ele quer ver. O murmurador, ele quer ver sempre o que é que as pessoas sentem. Então, eles gostam de criar. Eles gostam de causar. Eles não querem saber. Para ele não existe nada errado. Para ele não tem limite. Ele quer apenas sentir. Ele faz as coisas por brincadeira. Quer dizer, postou que estava de luto, se isolou para ver quem ia ligar, quem ia vir na porta, para ficar rindo, mangando das pessoas. Mas exatamente quando meu pai faleceu de verdade, quando meu pai realmente partiu, o que foi que a pessoa fez? Ela já fez totalmente o ao contrário. Ela não quis avisar ninguém, ela quis causar
mostrar para as pessoas, né, que eram as pessoas que não vinham visitar, para cada um que fosse indo visitar aos poucos, querendo saber aos poucos, ela ia dando uma de vítima, né, que as pessoas que não davam valor, que não foi ninguém pro velório, quer dizer, ela criou uma imagem, ela não postou, ela não avisou, eu ainda, por descobrir, por saber que ela não queria que a notícia se espalhasse, né? Para um ela chorou, para outro ela já falou com descaso, com desdém. Nossa, como as conversas correm, né? Coisa que eu não quero nem divulgar, você já tá sabendo. Então, para cada um, ela criou uma imagem. Para um ela sofreu, para outro ela falou desdenhando, para outro ela falou como se fosse a vítima, que ninguém queria ir pro velório, mas ela não postou, não quis velório, fez aquele velório calada, sozinha, para que assim ela tivesse um tipo de reação. Para cada um que fosse chegando e ela fosse falando, ela ia dizer como é que ela se vê, como é que ela cria. Por quê? Porque a pessoa que ela é assim, ela sabe que ela não é uma pessoa de verdade. Então, ora ela quer fingir, ora ela não tem necessidade nenhuma de estar fingindo. Ela não quer estar fingindo para todo mundo que ela tem sentimento ou que ela deixa de ter sentimento. Então, simplesmente, veja que ela postou antes dele morrer, ele ainda vivo, que ele tinha morrido, só para ver a reação das pessoas. Mas quando ele morreu, ela não postou. Ela não quis velório. Ela, para mostrar para cada um da forma diferente como é que ela ia lidar com a morte. Mas ela não queria, era assim, demonstrar, né, ter que fingir para todos um sentimento que ela não tinha. Entende? E é isso que Deus explica de pessoas que são murmurentas. Ele desfaz da verdade para criar a verdade dele. É por isso que quando você lidar com pessoas que elas são murmurentas, você vai ouvir da boca delas, elas comparando as pessoas, desfazendo das pessoas, criticando as pessoas. Você não consegue falar dela. Ela dá uma que não está preocupada com a sua opinião a respeito dela, porque ela não quer saber, porque ela acredita já saber a respeito dela. Então ela cria um personagem, e é o que Deus explicou aqui em Coríntios. Ou a pessoa que ela entra no deserto, ela cria uma figura, uma imagem. Então ele desfaz de uma verdade para criar outra verdade. Veja que quando Deus tirou os escravos do deserto, né, eles ficaram com a memória. Quer dizer, deixaram de apanhar, deixaram de sofrer, Deus fazendo milagre, mandando maná do céu, fazendo tudo por eles, mas eles não viam. Eles estavam murmurando. Quer dizer, tirou a gente de lá pra gente morrer aqui? Lá era melhor, que tinha a cebola, o coentro. Lá nós era escravo, mas nós tínhamos que comer. Ele não tem. A pessoa que ela vive no deserto da alma, ela desfaz da própria visão, porque ela não tem gratidão. Ela não consegue ter memórias afetivas. Então, ela cria a verdade que ela quiser. Entende o que é que Deus explica? De pessoas que ela vive no deserto, elas moram no deserto, ela não consegue sair dali porque vive na murmuração. Ela vive jogando uma pessoa contra a outra, desfazendo das pessoas, criticando as pessoas, mas ela não aceita que ninguém faça com ela aquilo que ela já faz. Então ela cria a imagem que ela quiser. Então na hora realmente que ela tem que lidar com as pessoas, ela prefere fugir das pessoas. Ela prefere fugir, porque agora ela vai poder tratar a verdade dela com quem ela quiser. Para um ela sofre, para outro ela não sofre, para outro ela é a vítima, para outro ela vai dizer que ninguém queria ir para o velório, né? Que ninguém deu valor. Quer dizer, onde as famílias... Tinha uns que ia levar um leite, né, aqueles leite caro de idoso. Tinha outros que ia levar um genipapo para fazer um suco, fazer uma visita para ele. Quer dizer, mas ali ele já cria outra verdade. Não, porque todo mundo, quando era vivo, ninguém dava valor. Agora que morreu, eu não quero velório. Ele cria a verdade dele, a imagem dele, para ele continuar criando essa figura. Quem vive no deserto, ele cria uma figura, uma imagem. Ele traz para a memória dele aquilo que ele quer. Ele desfaz daquilo que ele quer. Ele cria a verdade dele, a sinceridade dele. Por quê? Porque ou ele vive cobiçando a vida dos outros,
É isso que Deus explicou aqui. Aqueles que cobiçam é qual? Aquele que cobiça o filho dos outros, a mulher dos outros, as coisas dos outros, ela vive na indignação, na insatisfação. A pessoa que ela é fornicadora, ela sabe que ela não se satisfaz com a mulher ou com o marido. Então ele traz para a imagem dele o que satisfaz a ele. Ele não quer saber o que é errado. Então para ele não trai. Para ele não mente. Ele cria a imagem dele no momento que ele quer. Então ele sabe que está fazendo algo errado, mas ele traz uma satisfação, uma idealização, uma superação. Ele não quer saber o que está fazendo com a alma dele. Então ele vai viver no deserto. Ele não consegue mais sair desse deserto. Por quê? Porque ele entrou no deserto da alma. Então a pessoa que ela entra no deserto da alma, ela fica na insatisfação, na indignação, mas ela não reconhece isso. Por quê? Porque ela buscou uma imagem. Como é que ela se vê? Como é que essa pessoa se vê? Para ela o defeito está sempre nos outros. Para ela é feliz desfazendo das pessoas, criticando as pessoas, comparando as pessoas, mostrando os defeitos das pessoas. Então ela não consegue mais mudar. Por quê? Porque não reconhece erro nenhum neles. Entende? É diferente daquela pessoa que ela é adúltera, que ela já adulterou e reconheceu que pecou, que precisou mudar. Já esse tipo de pecado aqui é mais difícil de você identificar. É por isso que a maioria ela entra na murmuração, na vitimização. Porque ele não quer entender a razão. Ele vai dizer, Deus sabe do meu coração. Mas ele foge até do coração dele. Ele foge do sentimento dele, ele foge da visão dele. Ele vai buscando uma forma, uma visão. Como é que ele se vê? Como é que ele entende a própria visão, a própria razão? Então você percebe a dificuldade que você tem de conversar com esse tipo de pessoa, porque ele vai dizer que já deixou de pecar, que ele já parou de fazer aquilo, ele parou de andar no feiticeiro, ou ele parou de fornicar, ou ele parou de cobiçar a mulher alheia, mas ele nem se reconhece assim. Veja que ele nega o próprio coração. Ele vive no deserto, ele não sabe sair desse deserto. Ele vive trazendo para a memória dele como uma pessoa que fornica. Ela sabe que se satisfaz sozinha e maltrata as pessoas ou despreza a pessoa que ela tá, mas ela traz para a imagem dele o que é que lhe satisfaz. Ele não quer saber o que é errado, ele não quer consertar o próprio sentimento. Ele não consegue mais fazer isso. Então ele está sempre buscando na imagem dele a satisfação e a razão dele. Porque ele não consegue identificar nele que o problema está nele. É por isso que você percebe que o murmurador, você não consegue falar dele sobre ele. E sim sobre as outras pessoas. Ele sabe o defeito de todo mundo. Então você percebe, quando você conversa com uma pessoa que ela é murmurenta, que ela tá sempre esperando a queda dos outros. Ah, fulano, olha, quem buliu comigo já caiu 2, falta 1. Não é eu desejando mal, não. Eu não tô desejando mal. É porque é a lei de Deus. Ele fala e na mesma hora que ele fala, ele nega o que ele fala. Porque ele não reconhece o sentimento. Entende como é a mentalidade do fornicador, do murmurador, do que cobiça as coisas dos outros? Ele está sempre buscando uma ideia, como é que ele se vê, como é que ele fala, como é que ele vê as coisas. Então ele está falando uma coisa e vivendo outra. E mesmo quando ele fala uma coisa, ele nega. Eu não tô desejando mal, mas aquele quando bole comigo, eu espero a queda. Ó, já caiu, ó, eu entrei num trabalho, um exemplo que eu tô lhe dando. Eu entrei num trabalho que eu saí do trabalho por conta de fulano, de ciclano, mas todos que buliram comigo, já caiu 2. Tô esperando só mais um. Porque, não é praga não, ele nega o que ele fala. O murmurador, ele é assim, porque ele não reconhece o próprio sentimento. O próprio comportamento. Então ele sempre usa a palavra de Deus, ele fala em Deus, mas você não consegue falar com ele, sobre ele. Entende por quê? Porque ele não tem humildade,
porque ele vive no orgulho, na soberba, porque ele foge das pessoas que consiga confrontar a ele. Então, geralmente, esse tipo de pessoa, você vai ver que ela anda na igreja, mas ela diz assim, eu me sinto tão bem em igreja tal. Ela anda na igreja não para ser confrontada. Ela anda na igreja para se sentir bem. Ela não quer saber sobre pecado. Ela não, é porque ela não quer falar dela. Ela não se reconhece assim, ela criou uma imagem. Como é que ela se vê? Então, quando você conhece uma pessoa que ela tem esse cenário aqui que Deus explica, que ele cobiça as coisas dos outros, que ele fornica ou que ele murmura, você vai ouvir que ele diz, né? A gente só lucra o que come. A felicidade não existe, felicidade é momento, ele está sempre buscando como é que ele entende, como é que ele vê, a ótica de mundo que ele vê, como é que ele vê o mundo. Então você percebe que ele vê o mundo, as pessoas, ele não se vê. Dele ele não quer falar. Sobre ele, tá sempre chamando as pessoas de louca, de interesseira, desfazendo das pessoas, porque ele não se reconhece assim. Ele não gosta de confronto. Então, se você ainda conversar com ele, com a igreja que ele anda, ele vai até dizer que agora ele é outra pessoa, que ele está buscando a Deus, que ele gosta da igreja tal, que lá ele se sente bem. Mas falar sobre ele? Como assim falar sobre mim? Isso você não consegue entender desse tipo de pessoa que ela entrou nesse deserto. Porque ela não reconhece que vive no deserto. Ele não reconhece isso, porque ele não quer ser confrontado. Entende qual é o problema? Ele não quer alguém que confronte ele, que diga que ele também está errado. Ele não quer ver os pecados dele, o erro dele. Ele quer dizer que já largou aquele erro, que já abandonou aquele pecado, que ele não fornica mais, que ele não cobiça mais, que ele mudou, que ele é outra pessoa. Mas a murmuração, Deus diz, por que Deus diz? Que a murmuração, ele é destruído pela murmuração, porque ele não consegue sair do deserto da alma. Que ele buscou uma imagem. Então, esse tipo de pessoa, ele precisa de ser elogiado, de ser validado, de ser presenteado, mas chega um tempo que você percebe que isso não influi mais para ele. Não vai mais influenciar para ele. Então, mesmo ele tendo, ele está reclamando, ele está desfazendo, porque ele, na cabeça dele, ele venceu assim, ele ganhou assim, ele se vitimizou e as pessoas, ele prefere estar no lugar de vítima de que ele se vê. Então, quando as pessoas agora deixam de fazer, porque viu que não adianta fazer, porque é como uma pessoa que é um saquetel furado, na hora que você não faz mais, é como se você não tivesse feito nada. Ela nunca viu nada do que você fez, porque ela tá sempre gloriando tudo, né? A glória sempre é dela, ela que fez tudo, você nunca fez nada, você nunca é nada, você nunca sabe nada, e você começa a deixar a pessoa de mão. Então agora é que ele vai mesmo entrar na murmuração, na vitimização. Quer dizer, a pessoa que ela é murmurenta, ela é ingrata. Ela tá na ingratidão, na insatisfação, porque nada tem sentido para ela. Nada tem valor para ela. Ela buscou um valor, mas quando ela viu que não encontrou, aí ela vai buscar outra forma de se ver, outra forma de entender. Então ele vai ter prazer em desfazer dos outros, em maltratar os outros, em criticar as pessoas. Ele vai buscar uma forma de sentir. Ele quer causar o caos, ele quer causar o conflito, a briga. Ele quer estar no movimento, porque para ele isso tem sentido e tem uma razão. Ele não quer mesmo é se ver. Ele não consegue se ver. E por não conseguir se ver, ele vive nesse deserto da alma. Esse tipo de pecado aqui é o mais difícil de identificar. A pessoa que ela vive nesse pecado. Porque ela quer dizer que não peca mais, que já fez lá no passado, mas ela não entende sobre a murmuração. A pessoa que consegue falar de todo mundo, mas ela não consegue falar dela mesma. E quando vai falar dela, ela não quer sentir. Ela não quer se ver, ela não consegue entender. Então ela vai dizer que se for um profissional, né, o psicólogo não presta, o tratamento que ela está buscando não está dando certo, e ela vai fugir daquele tratamento, porque ela quer algo que ela se sinta bem.
Então, ela vai buscar uma igreja que ela diga, eu gosto de andar nessa igreja. Mas, geralmente, esse tipo de igreja que não fala sobre o pecado, que não confronta o pecado, que arrependimento, se na hora que eu estiver morrendo eu me arrepender, Deus me perdoa. Eles creem assim, eles veem assim, eles entendem assim, porque eles fogem e vivem nesse deserto. Porque deserto todo mundo um dia pode passar, né? Ou quem já passou, ou pode passar, mas é um lugar que você vai passar por ele e não morar nele. Então tem pessoas que moram nele. E Deus explica, ela mora no deserto e não reconhece esse deserto, porque a mente vai estar no passado. Então ela está sempre desfazendo da verdade para criar outro tipo de verdade que traga uma satisfação e uma razão para ela. Entende? Porque é que ele está sempre idealizando dentro dele como é que ele vai se ver, como é que ele vai articular, como é que ele vai se sentir. Por isso eu contei esse caso, né? Quer dizer, antes da pessoa morrer, postou que estava de luto, só para fazer o auê, para ver os telefonemas, quem vinha na porta, quem estava buscando, para rir das pessoas. Mas quando a pessoa morreu mesmo, ela já criou outra arte. O que é que ela vai articular com a morte daquela pessoa? Para um, ela fala chorando. Para outro, ela fala desdenhando. Para outro, ela fala desfazendo. Você nunca quis saber, agora quer saber depois que morreu, porque ela não quer velório. A pessoa que ela não quer expor, que ela não quer ter a obrigação de dizer assim, eu não tenho obrigação de fingir para ninguém, ela quer se poupar, porque agora ela vai ter uma arte para criar. Para cada um agora vai durar por mais tempo esse luto. Entende o que é que Deus explica? Porque ele não tem sentimentos pelo outro. Ele não respeita o outro. Então a pessoa que não respeita o outro, ele cria. Como é que ele tem sentimento? Como é que ele gera esse sentimento? Então ele não considera ninguém, mas vai dizer que são as pessoas que não considerou ele. As pessoas que não fez questão, que não fez conta, entende? Então para cada um ela vai ter uma ideia, uma razão, uma sugestão. Quer dizer, ali ela vai poder criar essa figura. Você entendeu aqui na leitura? O que Deus explicou do deserto da alma? Para quem vive no deserto da alma, ele vive cobiçando as coisas dos outros. Então Deus explica aqui, mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura. Então quais são essas figuras? Deus explicou aqui, os que cobiçam, os que fornicam e os que murmuram. Todos se tornam iguais. Então ele vai dizer, eu não faço mal a ninguém. Mas ele não consegue entender que tipo de mal é esse. Porque não crê que a palavra tenha sentimento. Então ele vai criar um sentimento. Sentimento na frente de um, sentimento na frente de outro. Ele vai criar uma figura, uma imagem. Porque ele vive no deserto. Ele não quer saber o que é errado e o que é certo. Ele não quer ser confrontado. Entende o que Deus explicou aqui em 1 Coríntios? Deus está explicando o que é esse deserto da alma. São pessoas que não têm empatia, não têm respeito, não aceita ser confrontada, mas ela cria essa figura de imagem, que ela é superior a todo mundo, então ela precisa de palavras de validação, palavras de elogio, presentes. Então ela vai criar a imagem que favorecer a ela em cada momento. Por quê? Porque ela cria a sua própria verdade. Entende o que Deus está explicando? Pessoas que são destruídas, os murmuradores, são destruídos. Deus explicou aqui no final. E não murmureis, como também alguns deles murmuram e perecerão pelo destruidor. Ele é destruído, o sentimento dele é destruído. Então ele não reconhece assim, ele não quer se ver assim, porque ele vai buscar uma imagem, uma figura. Ele vive no excesso do passado. Ele vive fugindo da depressão. Ele vive buscando uma razão de desfazer de alguém, de maltratar alguém, de causar um impacto em alguém, de ver
o sentimento das pessoas, a reação das pessoas, entende? Para ele não existe verdade, para o murmurador não existe verdade. É isso que Deus explica. Então eu peço para você que deixe o seu comentário. Não sei se você conhece pessoas que são murmurentas. E então as que são murmurentas, ela cria um personagem. A cada momento ela está sempre se renovando. E ela mesmo diz isso, né? Deus explica aqui nessa leitura. Ele vive comendo e bebendo e folgando e criando a sua própria imagem. Ele está criando a imagem dele. Para ele não existe verdade. Ele vai criar na mente dele como é que ele entende sobre a verdade. O que é a verdade? Se ele é destruído pelos próprios sentimentos, se para ele a palavra não tem sentido, não tem razão. Entende? Que fica difícil essa confusão de você lidar com pessoas murmurentas, fornicadoras, né? Para ele vai dizer o que é pecado. Eu não traio minha mulher, eu me masturbo, isso é errado? Não, então ele vai criar na ideia dele, para ele se satisfazer se masturbando, como é que ele vai conseguir? Ele vai trazer para a ideia dele. Se é um trisal, se é com brinquedo, vai fechar os olhos, vai trazer qual é a pessoa que ele vai trazer para a mente dele. Então, para ele isso não está errado, ele não quer mudar, ele não quer entender sobre sentimento. Não. Deus sabe do meu coração. Errado é quem vive traindo. Errado, o murmurador vai dizer, errado é se eu mentir. Eu não estou mentindo. É mentira o que eu estou falando? Não. Entende? Você não consegue convencer essa pessoa que tem algum problema com ela. Então fica difícil de tratar esse tipo de pessoa. Então ele vive no deserto. Ele vive confrontando todo mundo. Ele vive desfazendo de todo mundo. Para ele não existe verdade. Então eu peço para você que deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo na vida de alguém que você identifique que ela precisa entender assim. E eu peço para você que deixe o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.